Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, Conforme eu tinha comentado com vocês, eu estaria fazendo uma leitura daquelas 5 etapas que houve e como já divulgado aí pela mídia não conservadora, mas pela mídia progressista, vocês devem ter notado algumas contradições daquilo que o Moro justificou junto ao jornal Estado de São Paulo e as informações que ele deu não bate. Só que também tem o seguinte, toda essa situação que envolve esse caso já está sofrendo um abafa muito grande, principalmente pela Globo. Ontem, eu acredito que algumas pessoas viram, foi uma entrevista do Fantástico, onde colocaram até o repórter fez um levantamento, chamou um TI da USP, né? Que falou, mas não explicou, né? Não conseguiu definir, não conseguiu colocar tudo aquilo que ele falava. Ele falou, mas não explicou. A verdade é essa, né? Ele tentou justificar, mas disse que não que poderia, depois disse que não poderia, era possível, mas não era possível, e não se chegou a lugar algum. A questão das informações, isso é ponto. Foi admitido pelo Sérgio Moro, né? Em nenhum momento ele negou que houve as conversas. Tanto é que eles sustentam a questão da participação do hacker nessa situação toda, que é uma coisa assim extremamente surreal, né? Mas eu vejo que isso daí não justifica. Na noite de sábado saiu uma outra. A Lava Jato usou o judiciário para fins políticos, né? Saiu uma extensa reportagem com relação a isso. Os diálogos revelados pelo Intercept mostram que a Lava Jato desfilava como uma deusa grega da ética na sociedade, mas atuava à margem da lei, na alcova, em nome do combate à corrupção. O coluio atropelou princípios jurídicos básicos e arrombou o Estado de Direito. As provas são tão explícitas que não há mais espaço para divergências. E que de fato não há mesmo. Mas, como vocês bem sabem, né, foram tantas informações, são tantas falas, tantas conversas, que isso traz um montante de informações aí imenso, né? E isso tudo está trazendo esse contragolpe. Por quê? Se vocês notarem, toda a mídia conservadora, Globo, Record, Band, ou se silenciam ou contra-atacam. Ontem no Twitter saiu uma hashtag do pavão misterioso. Nossa, tem umas coisas aqui, eu tô procurando aqui no Twitter, e do pavão misterioso, colocando algumas questões com relação a uma série de questões sobre outros fatos que aconteceram no governo Dilma. Eu estava vendo aqui, eu ainda agora há pouco eu estava vendo no Antagonista, né? Que o Antagonista também entrou, ele entrou com uma outra acusação, né? Ele entrou com uma outra acusação, colocando a questão da Rússia, né? Lá no site do Antagonista tá lá, questão da Rússia, né? Aí coloca lá a Rússia, né? Coloca que houve uma visita da Dilma
E a Glaze, no momento em que estavam, como é que fala? No momento que elas estavam em viagem, dizem não autorizada, que eu vou ser muito franco, eu não me lembro dessa situação toda, né? Não me lembro dessa ida à Rússia. Eu não sei, até porque o próprio, a notícia entra com a seguinte coisa. A Moscou, Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann estiveram em Moscou na primeira semana do mês, numa missão não divulgada no Brasil. No site da Câmara, a deputada, aí entra aqui a notícia, a deputada coloca que, vamos ver aqui onde estava aqui. Não, a deputada não deu detalhes. Até hoje, não apresentou o relatório da viagem. Então, o que é que já se está se colocando? Que isso daqui, porque esse tal de site do Pavão Misterioso, ele entrou com essa questão de Moscou. Então já tinha essa conversa. Para mim, isso é coisa do antagonista, que já estava conversando com esse pessoal. Até porque essa conta no Twitter, se você for lá, você vai ver uma série de coisas, tem um monte de gozação lá. É uma coisa que não se leva muito a sério, mas está aqui, né? Aí coloca, quem registrou a presença das petistas lá foi Duma, a Câmara dos Deputados russa. A dupla também foi flagrada por brasileiros passeando pela cidade. Eu entendo da seguinte forma, se houve alguma coisa irregular, pode ser alguma coisa do PT, pode ser alguma coisa que não tem nada a ver a nível sei lá, uma coisa do próprio partido. Eu acredito que elas vão vir aí a público para dar os devidos esclarecimentos, né? E não acredito que isso foi eles colocam, só que não colocam data, né? Não foi colocado nenhuma data aqui, não foi dito nada aqui que é uma informação superficial, onde aparecem umas fotos que eles estão aqui numa reunião lá em Moscou, e depois aparece uma foto, depois de todo mundo participou dessa discussão, e aí depois uma foto que eles estão passeando na cidade. Não sei a relevância, o que isso representa, não sei. Mas eu só quero colocar também o seguinte, que essa situação toda do Intercept, agora do Intercept, eu acho que deva vir mais informações, e eu estou aguardando a questão dos áudios, que eu acho que isso vai dar uma caracterização melhor, porque não tem como você não colocar, né? Quem é que falou, quem é que disse, os diálogos como foram. Então eu vejo que isso daí vai ser um pouco mais detalhado e mais comprometedor para algumas pessoas. O desespero é grande no governo, o desespero é grande, tanto é que o Dallagnol está apartado do Moro, né? Não se falam, né? Até uma orientação parece que para o Moro não conversar com o Dallagnol, ele tem que resguardar, porque a parte mais fraca nessa história toda tem sido como é que ele chama, tem sido o Dallagnol, né? Não, o Moro ainda goza de um certo controle da situação, um certo prestígio. Então eu vejo que isso vai trazer aí uma série de fatos para que a gente possa discutir. Mas a contraofensiva já começou. Então, se alguém achava que não ia ter uma contraofensiva, todo mundo já sabia, já começou. Né? Bem ou mal, o antagonista já está em cima, a Globo está em cima. Então, e na quarta-feira, o pastor Feliciano falou que vão fazer um apoio ao Moro lá no depoimento, no esclarecimento que ele vai dar no Senado. Então isso tudo traz uma certa situação extremamente delicada para esse governo,
para essas pessoas e que vão ter que se explicar. Não tem jeito. Tem que se explicar. Vão ter que colocar de fato o que de fato aconteceu. E com relação a essas outras acusações que estão sendo feitas, isso aí eu vejo que é o seguinte, não que seja secundário, mas vamos esperar, o pessoal tem que dar mais informações. Não é só jogar alguma coisa aqui no Twitter, sem data, sem nada, só com umas fotos e lançar uma situação. Eu acredito que amanhã, tanto a Glaze como a Dilma vão estar dando esclarecimentos com relação a isso, e é o que eu espero. Então eu vejo que isso daí não vai trazer um certo abalo nas questões referentes ao Intercept. Eu acredito que as denúncias vão continuar, né? Nada que estejam vinculados, mas quando se coloca essas questões de contra-ataque com relação às informações que estão aí, não é nem por uma questão do partido, mas é uma questão da publicação que o Intercept está fazendo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Para que não se venha dizer que o Intercept está junto com o partido, tá junto. Não. Houve um problema, né? E esse problema é crime, né? Aquilo que o Sérgio Moro fez é crime, né? Tá dando informações, municiar de informações. Então isso tudo não pode, tá na nossa Constituição. Então isso tudo faz com que as pessoas comecem a ter o contra-ataque que elas estão tendo para poder ver se consegue segurar todas essas informações que vão estar chegando. Eu espero, até porque, para a gente poder saber, ter noção do desenrolar de tudo isso. Beleza? Olha, pessoal, digo para vocês que é um caso bem complexo, são muitas informações, e aos poucos a gente vai conversando e vocês também vão buscando outras informações. E tomem cuidado com a como é que chama? Com a mídia tradicional. Porque a mídia tradicional, ela está também tentando confundir, mais a Globo. Está tentando confundir por demais a população. Beleza, pessoal? Um grande abraço, uma boa terça-feira, daqui a pouco a gente volta.